no sábado numa escola pequena no caminho. Nós estamos estudando Deus e a Seca, capítulo 15, item 2. Na oração de Abraão disse que todas as mulheres, mãe ou não, têm a natureza de mãe. E isso é comprovado. Quando a mulher não tem filho, é mãe do marido. Mãe do marido. E um pensador disse certa vez, estava comentando com o irmão Marcelino, o homem tem a natureza de o homem tem a natureza diferente da mulher. O homem sempre tende a ser filho e a mulher sempre tende a ser mãe. Essa é a diferença. Ela é mãe de qualquer coisa. E às vezes agora estão usando o interesse de ser mãe de animal e diz: é meu filho, beija na boca do animal e dorme com o animal na cama. Então é o exagero do sentimento. Nós achamos que mãe é uma raridade, uma coisa muito especial. A missão, porque tem aquelas que dão cria, mas não são mãe, e aquelas que não dão e são mãe. Então mãe é uma qualificação tão importante que João Batista, quando sentiu a mãe de Jesus perto, ele estremeceu no ventre de Isabel. Mãe. Mas as mães não podem ser uma vida seca. É que nós estamos estudando. Mãe não pode ser uma vida seca. Mãe deve ser guardada na fertilidade das lembranças. Mãe não morre. E o poeta dizia: cada mãe que morre é uma estrela nova no céu. Mãe não morre. Mãe, ela se transporta para uma outra dimensão, mas não deixa de estar atraiada e clareando os corações dos filhos. Mãe. Eu, certo dia em Pontezinha, fui convidado para pregar. Eu era evangelista na época. Os irmãos me chamaram e disseram: rapaz, o senhor vai pregar sobre o Dia das Mães, mas não fale sobre mãe não, senão os irmãos daqui não gostam não. Eu disse: muito bem. Aí quando fui começar a ler a Bíblia, diz assim: antes de tudo eu quero dizer uma coisa. Se não existisse Deus, eu adorava a mãe. Duas saídas de dó, levantaram e foram embora. Porque é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, o amor de mãe. Agora não podemos escantear os homens, porque tem homem que tem amor maior do que o amor de mãe. É raro, mas tem pai que é pai e a mãe é tudo. Agora, com certeza, a criação de uma formação de uma criança sem uma mãe e sem um pai é distorcida, fica dependente de alguma coisa. Por isso Deus criou o homem, depois criou a mulher. E eles vão transmitindo os caracteres de uma personalidade. E essa característica precisa da meiguice da mulher e da severidade do homem. Mas o homem não pode ser visto como ser severo. E a mulher não deve também viver somente da suavidade.
porque se viver cada um dentro desse aspecto, sem usar os dois aspectos, é como na vida o sim e o não. Então nós temos que dar vazão à civilidade e também à suavidade, à sensibilidade feminina. Eu sei que, com pesar, eu sinto que essa meiguice, essa sensibilidade feminina está se acabando. E até o respeito masculino para ela também se acaba. Porque no meu tempo de criança e jovem ainda, uma senhora chegava no lugar, um homem que se levantava e dava lugar. Mas hoje as mulheres que gostam do feminismo dizem que o homem é igual à mulher, a mulher é igual, a mulher é igual em tudo, então o homem se retrai. Ela é igual a mim, então fica em pé. Sim. Já disse, nós fomos jantar fora e na hora de pagar a conta do direitos iguais. Iguais. Interessante, viu, Rogério? Tocou no assunto aí que quando a gente vai pagar a conta, ele procura o homem. Aí não, quem paga aqui é ela. Só que ela espera, pastor, eu não trouxe meu cartão. Quando eu saio, passar um tempo no hotel e no restaurante, a irmã Nina tem a poupança dela. Mas não paga nada. Ô, pastor, por isso que é poupança. Ela tem, esse tem, eu não tenho. Porque gasolina, alimentação, hospedagem, e ainda tem que comprar coisa lá na cidade, tem que olhar. É bom, é muito bom isso. A gente sentir a mulher dependendo da gente, é muito bom. Agora vai chegar o tempo em que vai inverter essa situação. Já está vendo, muitas mulheres são donas de casa, mãe de família, e o marido fica lavando os pratos. Tem muito caso desse já. Então, muda. Mas o estudo não é esse, vamos mudar nada. Mas vida seca, é o que nós estávamos falando, e a frase final foi essa. Os filhos da terra, da mãe terra, são ingratos, porque a mãe terra nos fornece tudo e nós lhe roubamos o controle. Então, voltando ao início, começando novamente, são nossas ações estribadas na falta de respeito em relação à terra que ocasiona a seca. Aí vamos trazer agora para o lado espiritual. São nossas faltas de respeito em relação ao não cumprimento e à palavra de Deus que nos tornam vida seca. Seca de quê? Seca de esperança, seca de vontade de ir para a igreja, sem sentir vitalidade no que fala, no que planeja, no que quer. Então, tudo isso é promovido pela falta de respeito que o cristão dá à palavra de Deus, ao ensino, às suas obrigações eclesiásticas. Eu acredito que as coisas mais nítidas que devem estar na mente do cristão são sua responsabilidade eclesiástica. O que isso vai dizer? Nasci para isso, Deus me mandou para isso e eu estou fazendo isso. Como é bom ter essa convicção. Com essa situação, a vida se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então nós não podemos ser vida seca. Temos que jorrar para a vida eterna. E quando nos jorramos para a vida eterna, nós estamos alimentando e formando, criando outras pessoas no prazer de viver a vida eterna.
Estamos criando coisas eternas. E só criamos coisas eternas na palavra de Deus, no cumprimento da nossa responsabilidade eclesiástica. Jesus passou por discípulos na frente do templo e os judeus que adoravam o templo, os discípulos também, olhavam: olha, mestre, a grandeza, o poder, a suntuosidade desse templo. Olha, mestre, Salomão fez isso, criou isso, tão entusiasmado com a pedra, tão entusiasmado com o prédio. Jesus disse: na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí isso criou uma questão entre os discípulos e entre os principais sacerdotes. Como é que um homem desse pode derrubar o templo que Salomão fez? E Jesus dizia que o templo seria reconstruído em 3 dias, mas ele fazia uma simulação do seu corpo com o templo. Falava do seu corpo que seria destruído e por 3 dias seria restituído. Então, vida seca é aquela vida que não está sendo vitalizada pela responsabilidade eclesiástica. O que é que comprova a vontade de Deus nisso? Jesus disse assim ao povo: procurai fazer para vós tesouro no céu. Então isso significa que a nossa esperança, o nosso tesouro, a nossa fé, a nossa estrutura, o nosso trabalho, o nosso objetivo é no céu. Então, e só podemos nos apropriar da graça do céu se atendermos bem a nossas responsabilidades eclesiásticas. Por isso eu fico triste e posso até pecar para desacreditar da fé de um crente que diz assim: eu não quero fazer nada mais na igreja, esse ano eu não quero nada, não quero cargo nenhum. Então ele enterrou o talento, ele está vivendo uma vida seca, não tem prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, e nela medito de dia e de noite. O prazer na lei do Senhor não é lá no decálogo, não, é na ação do rei, é no exercício da palavra, no exercício da meditação, no exercício da oração, no exercício do louvor. Isso aí é ter prazer na lei do Senhor e estar constantemente nela. Canta na igreja, canta em casa, dorme, sonha cantando. Isso é a interação da vida material com a sua responsabilidade eclesiástica, e ele sente e pode até se assemelhar a Paulo e dizer: não, eu não sou mais eu que vivo, eu não tenho interesse em ficar rico, não tenho interesse em ganhar prêmio de loteria, não tenho interesse de ter avião, não tenho interesse, o meu interesse é estar em paz com Deus. Isso é uma situação muito privilegiada. Nem todos os cristãos vão conseguir isso, porque mistificam a fé espiritual, os objetivos espirituais com as coisas materiais, e é notório que o material tem prendido muitas mentes. Por quê? O material tem o poder de segurar as pessoas porque é palpável, é visível. Você usa a coisa material e vê e toca, mas as espirituais é somente no sentimento. Por isso alguém já disse que as palavras são para a carne, mas o silêncio é para a alma. As coisas que nós não conhecemos e não vemos, a Bíblia diz, são essas que Deus se preparou para os que amam. Então, ninguém é cristão fervoroso pelo que vê, pelo que faz, pelo que fala, mas pelo que sente. Porque esse sentir é uma linha direta de Deus, do Espírito Santo, com o coração ou com a alma do cristão. Uma linha direta.
Mas às vezes, muitas vezes, até tem um hino aí que diz que o crente às vezes é feito celular, demora de atender a Deus, e quando vai atender, cai ali, está fora de linha, está fora do tempo, está fora de local, está fora da rede. Mas o crente, o cristão, é aquele que está em linha direta com Deus. Linha direta. E eu dizia que para estar em linha direta com Deus, nós temos que parar em qualquer coisa da vida e perguntar: Jesus faria isso? Mas a gente às vezes nem tem tempo nem de pensar. É o que Paulo diz: olha, o mal é tão rápido que antes de pensar já tenho feito. O bem é feito tartaruga. É feito tartaruga, bem devagar, que quer fazer, mas não faz. Fica para trás. Agora o mal. Então, essas são as situações na vida do crente em que ele tem que lutar para que a água da vida não esteja circundando. Ele é um jardim de Deus, e no meio do jardim corra o rio espiritual, e ele nunca vai ter sede. É o que Jesus disse a respeito da água plena: se você beber dessa água aí, você vai ter sede, mas a água que ele der jamais terá sede, e jamais terá vida seca se tomar da água da vida. Pastor, Sim. Dentro desse conceito, a gente vê que a regra da natureza são as regras de Deus. A videira e os ramos, lá em João 15, nos traz esse retrato do cuidado de evitar que você fique seco. Lá no Evangelho de João 15 ele fala que o Senhor poda aqueles galhos secos, as folhas secas, mas não poda por qualquer coisa não. É para que a videira produza mais fruto. Então nós fomos convidados para ter esse cuidado de evitar aquela coisa seca que não faz bem a ninguém, nem a própria pessoa. Então a gente tem muitos exemplos, Ontem mesmo eu conversava com um irmão lá em Fortaleza, a gente falava por telefone, e ele tinha um pé de limão, uma muda, e secou e ele esperava que ela voltasse à vida e tal. Aí ele começou a podar ela até o ponto que encontrou uma partezinha verde. Aí depois que ele tirou aquele pedaço todo seco, brotou. Então essa é a finalidade de não sermos e não permitirmos a sequidão em nós. E o importante na figueira verdadeira é que nós observamos que mesmo nessa videira existe vida seca. Mesmo na videira, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quem cuida de mim é meu Pai, e vocês são os ramos. Então veja, ele disse: aquele ramo que estiver florido, com folha, vivo, será limpo. E os secos são cortados. Porque mesmo na videira verdadeira, mesmo em Cristo, existe vida seca. É por isso que é necessário termos cuidado. Vida seca. E quando o Senhor vai tirar aquelas vidas secas, é o que nós estudamos atrás. Ele não vai tirar meramente por tirar. Mas por que ele vai tirar as vidas secas? Para não prejudicar as vidas verdes, as vidas saudáveis. Então, prova de que uma vida seca prejudica a árvore. Uma vida seca na igreja prejudica a igreja, prejudica a videira. E Jesus vai lá e tira, não por desejo meramente de tirar, de arrancar, mas para salvar as outras. É o que nós estudamos atrás: destruindo para reconstruir. Essa é a ação divina, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. E do jeito que nós estamos vendo, o vento do mundo, o vento da maldade, o vento da vontade própria,
o vento do interesse financeiro está jogando muitas folhas secas para dentro da igreja. E a igreja está aceitando. Estão aceitando, daqui a pouco vai ser difícil encontrar um ramo verde nessa videira. Agora, nós que conhecemos o ensino de Cristo, nós temos de lutar, temos que falar, temos que hajar inimizade, temos que fazer o que for. Então, estamos tendentes a isso, a sermos criticados, a sermos maltratados, a perder a harmonia com o parente, mas Jesus disse que nós não devemos amar ninguém mais do que o seu evangelho e o seu reino. Deus queira que seja apenas percepção minha, mas que, se for, eu faço feito o anjo Gabriel, o Senhor te repreende. Então, temos que viver momentos assim? Temos. A Bíblia não diz que nós vamos ser líder, vamos trabalhar, vamos ser crente, porque líder, para mim, todo crente é um líder. Todo crente lidera o reino de Deus, porque é um mensageiro, é um embaixador. Então não é líder, o embaixador é líder do seu país, num país de fora. Então nós somos embaixadores, somos líderes. Então temos que fazer a nossa missão. Então são nossas ações estribadas na falta de respeito em relação à terra que ocasionam as secas, e são também nosso desrespeito a diretrizes dos ensinamentos da Bíblia, de Deus, do Evangelho, que vivemos vidas secas espirituais. Às vezes fico a meditar no cuidado de Deus por nós, sobre a prontidão da terra em frutificar em lugares secos e áridos, brotar frutos essencialmente líquidos, como o caldeiro, as palmas, o melão e a melancia, acrescentando o coqueiro. Terra seca, árida, e bota essa fruta com tanta água. Cuidado de Deus. Você vai no deserto, anda, está morrendo de sede, tem lá umas palmas, tem lá uns caldeiros, encontra uma melancia, uma melancia tem água para você passar 2 dias. Então o cuidado de Deus, não somente para os homens, mas também para os animais. E o coqueiro, você tira uma fruta que corta e tira quase 1 litro de água de dentro de um coco. E ele sempre lá em terra seca, na praia, em lugares onde não tem água. Ele não viu ninguém aguando coqueiro. É diário e tem essa água. Aí nós podemos também fazer um confronto, uma simulação. As vidas secas, Deus tem criado situações para que elas se tornem uma fruta líquida. Alguém pediu a palavra? Não. A fruta hídrica. Deus quer que você seja uma fruta que, no momento em que a pessoa esteja para falecer de sede, você seja uma melancia, você seja um melão, você enrame pela fé, enrame pelo conhecimento, e lá perto do canto de necessidade, você floresça e desabroche e se transforme em uma fruta dessa. Nós somos essas frutas. O mundo vive uma vida árida, o mundo vive em vida seca. Nós somos essas frutas.
Então vamos cumprir o nosso papel. É isso que cabe a nós. E quando João diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Então a paz com Deus é impulsionarmos o que nós podemos fazer, para o que iremos fazer e onde estamos fazendo. Isso é sim uma realização espiritual. Mesmo em lugares distantes, os missionários é um exemplo desse. Vão para lugares tão difíceis de viver, mas lá estão como frutas líquidas, matando a sede espiritual de muita gente. Pastor, Sim. Conheci a missionária Fera, cearense, e tinha um desejo no coração de missões na África. Ela não quis Estados Unidos, nem coisa boa, países ricos. Foi para uma região extremamente pobre, Moçambique, aquela região ali que tinha o idioma do português. E lá ela conseguiu, junto com irmãos empresários aqui no Brasil, montar uma escola, um pequeno hospital para atendimento às crianças, tudo através desse trabalho de missões e da Junta de Missões Mundiais. Então esse é o papel de fazer, levar a água, né, que jorra para sempre, né, como Jesus mesmo colocou. Isso aí. É fruta que frutas líquidas, que sacia a sede de muitos que estão sedentos espiritualmente. Como também na manutenção das pequenas lagoas dos desertos para a implantação dos oásis. Deserto, mas sempre encontra-se no deserto um oásis. O que é um oásis? Pequenas lagoas, as pequenas fontes para matar a sede dos que estão viajando naquele local. A vida do cristão e de todo ser humano é uma viagem. Nós estamos viajando e encontramos pessoas que estão decaídas. Tem pessoas que nem andar mais podem, de vida sequiosa. Nós somos esse oásis. Deus criou esse oásis para salvar as vidas que estão no deserto da indiferença e da falta de conhecimento de Deus. Por isso, os céus retêm-se, Deus criou e tem preparado todas as coisas para que vivêssemos bem, mas temos mostrado total desinteresse pelo controle da natureza. Por isso, os céus retêm os seus orvalhos, suas chuvas serôdias, e isto vem provocar a escassez de frutos e grãos e, por consequência, a fome. Não respeitam a natureza, tiram o controle. Então tem lugar que está chovendo muito, tem lugar que não está chovendo nada, tem a seca num lugar, outro lugar acabando com água. Descontrolado, a natureza é descontrolada. Agora, as vidas cristãs não podem estar descontroladas. Se estiver descontrolada, entra no mesmo sentido da natureza. Um momento tão fervoroso, outro momento tão lá embaixo. Um momento está louvando, outro momento está blasfemando. Um momento está dizendo: agradeço o Senhor por esta casa que tu me deste. Outro momento diz assim: essa casa é um inferno. Vida descontrolada. Isso se descontrola porque falta de respeito à natureza. Que natureza? Natureza cristã, natureza espiritual.
conheço a história na minha genealogia de uma tia. Eu não vi, graças a Deus eu não vi, mas os ancestrais contam essa história de que ela tinha um filho e esse filho era o tesouro dela. Era adoração, era tudo. E era crente. E quando esse menino nasceu, ela estendeu a mão para o céu: obrigado, meu Deus, porque tu me deste o filho, esse filho, esse filho, esse filho. E de repente o filho já estava com 12 anos, de súbito morreu. Essa mulher olhou para o céu e disse assim: Deus comeu meu filho, por que tu me deste um filho e agora dá ele para comer? Descontrole de vida cristã efetiva, grosseira, triste. Então, quem tem uma vida seca, descontrolada, não respeita o controle da vida cristã, é uma pessoa assim. Pode ser um anjo e pode ser um demônio. Quando eu apresentei o meu primeiro neto, eu disse que Deus dá aos pais um anjo, e os pais têm a obrigação, o direito, a responsabilidade de devolver outro anjo e não um demônio. Que acontece muito, um filho deixa solto, deixa para ser criado pela internet, o celular, a televisão, e o senhor aprende revolta, crime, e devolve a Deus o quê? Um demônio. Por quê? Descontrole na vida espiritual, descontrole na vida cristã. Olha, o Evangelho, a vida religiosa é uma vida mais poderosa, mas pode ser a vida mais destrutiva também. Se descontrolar na religião, só há desastre. Se descontrolar na estrutura da vida cristã, só vamos conviver com terremotos. Então, é necessário nós controlarmos a sequidão de nossos pensamentos, de nossas vontades, para deixar irrigar a água do Espírito em nós, para termos controle de nossa vida espiritual. É necessário, é obrigatório, é a vacina para não estarmos nessas situações de descrédito, de blasfêmia diante de Deus. É vivermos com cuidado, não perdermos a estrutura, o controle da nossa natureza espiritual. Pastor, Sim. baseado nisso que o senhor falou aí, eu lembrei agora sobre essa questão unidade, desestruturado e tudo mais. Foi noticiado da sexta-feira para cá o caso do pastor Valdomiro, não sei se o senhor acompanhou. Levou um golpe da família, parentes, sobrinhos, até um filho envolvido de 800 milhões de reais, e a justiça está fechando os tempos e tomando tudo com medo de perder dinheiro, porque ele tem débitos e mais débitos. Uma vida que secou, ficou seca, que saiu secando todo o restante dos seus ramos, que foi familiares, e com certeza muitos que estavam na fé também foi secando junto com ele por conta dessa falta de estrutura que ele cometeu na sua vida ao longo do tempo. E está aí um prejuízo tremendo agora. É isso aí. Não só financeiro, mas espiritual. A todo crente, todo pseudo-cristão que usa a palavra de Deus, o púlpito do Senhor, com interesse secundário, o interesse
contrário ao reino de Deus, vai sim terminar nisso. É uma vida destruída, uma vida sem esperança, porque o que ele espera é dinheiro, e o dinheiro vai embora dessa maneira. Então dinheiro não é nada. Dinheiro não é nada. Por isso eu digo às pessoas, quando alguém faz um serviço para a gente, quanto é, meu irmão, tanto, pague e diga muito obrigado, porque dinheiro não paga.